Aleluia. Quero lembrar vocês, está chegando aí o finalzinho desse mês de agosto, uma programação que nós temos aí. Primeiramente, ela atinge os homens, nossa rede macho, que é a presença do pastor Eurípides. Ele vai estar com a gente na sexta-feira e no sábado. Se vocês tiverem um cartaz aí, para poder jogar aqui, senão deixa eu só procurar aqui. Eu sempre esqueço as datas, Eu acho que é dia 26, 27, 28, não é isso? Me ajudem aí. É isso mesmo, gente? Não achei nenhum cartaz aqui. Bom, me socorrem aí a data certinho, tá? 26, 27, 28, é o último final de semana de agosto, e nós temos uma programação da Rede Macho, ela é voltada para os homens, e ele vai estar com a gente, com o homem, na sexta-feira e no sábado. Você é homem, A gente está convidando você para estar presente, tem sido uma bênção, nossos encontros da Rede Macho, e nós estamos dando continuidade a esses encontros, Normalmente nós fazemos a primeira segunda-feira de cada mês, mas em virtude do evento do Eurípides, nós não fizemos essa primeira segunda-feira desse mês. Então vai ser jogado agora para uma programação do homem em agosto. E no domingo, na parte da manhã, nós vamos ter uma ministração com o pastor Eurípides para toda a igreja. Então vai colocando aí, no seu caderninho, programando, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Hoje também nós temos a entrega do nosso Marmitex, É hoje, A gente vai estar a entrega do Marmitex. Todo o valor arrecadado é para abençoar o nosso ministério infantil. Então você que já adquiriu o seu ingresso, daqui a pouquinho você pega aí seu rango. Se você ainda não adquiriu, Marcione, tem como adquirir ainda? Tá, então depois você pode procurar a Marcione, e a Marcione aí te dá aí os seus ingressos, o ingresso de Marmitex, tá bom? Vamos abençoar. Mas se você ainda não foi ali no nosso espaço infantil, está ficando muito legal, muito bacana, E nós estamos cada vez mais estruturando para dar o melhor aí para as nossas crianças, tá bom? Amém? Abre, por favor, a palavra do Senhor, lá em Deuteronômio. Nós vamos abrir aí no capítulo de número 4. E você vai manter sua Bíblia um pouco aberta. Nós vamos ler alguns textos aqui de Deuteronômio, tá bom? Então, o livro de Deuteronômio, no capítulo 4. E nós vamos dar uma olhadinha no versículo de número 8. É o 6, vamos começar do 6. E a gente vai fazer várias leituras aqui em Deuteronômio. Se você achou, fala assim, glória a Deus. Se você não encontrou, fala misericórdia. Amém. Diz assim, então: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, nosso Deus, sempre que o invocamos. Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Conte-nas a seus filhos e a seus netos. Agora nós vamos pegar aqui o capítulo 5. E no capítulo 5 nós vamos dar uma olhadinha, por favor, no versículo 32. Por isso tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Agora o versículo 10 do capítulo 6 diz assim: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes, boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram,
com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer, vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. E jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele o banirá da face da terra. Só até aqui, vamos orar mais um pouco. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é digna de confiança. Ela também serve para nos repreender, para nos orientar, para que a gente possa aprender a viver e viver vida abundante. Pai, eu te peço algo, que a Tua palavra, mais uma vez, fale conosco, abra os nossos olhos, corrija os nossos caminhos, e nos faça andar, Senhor Deus, sempre numa perspectiva, Senhor Deus, de bênção sobre bênção, abundância sobre abundância, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Fala comigo assim, amém. Aleluia. Queridos, eu tenho feito uma meditação no livro de Deuteronômio, e eu tenho recebido muito de Deus dessas meditações feitas, né? Não apenas Deuteronômio, mas cada vez que a gente debruça sobre a palavra, né? Seja qual livro for que a gente escolha fazer essa meditação, a gente aprende demais. Tem textos que a gente passa por eles, né? Que a gente já leu, a gente está relendo, e mesmo assim Ele continua falando com a gente, porque Deus é Deus criativo, porque Deus é Deus que nos fala, porque Deus é Deus que nos comunica o coração. Meditar no Santo Livro é de verdade uma garantia que nós temos de viver uma vida abundante. A gente tem percebido que temos vivido dias em que o conhecimento nunca ficou tão fácil de estar nas tuas mãos. Você tem aí o celular, você tem um smartphone, né, que você pode acessar quaisquer assuntos e se tornar expert, né, em vários assuntos. Eu me lembro, e alguns de vocês devem lembrar disso, eu me lembro da biblioteca, eu sou da época da biblioteca. Lembra, Zé, da biblioteca? Biblioteca municipal, biblioteca da escola. Então, quando a gente tinha que fazer um dever da escola, nós tínhamos que pesquisar na biblioteca. Eu me lembro que da biblioteca municipal de Juiz de Fora, e algumas vezes eu ia lá naquela biblioteca municipal de Juiz de Fora, ali em frente ao calçadão, e eu pegava os livros para poder fazer as atividades escolares, né? Me lembro de umas outras bibliotecas que eu frequentei, e era interessante, né? Você pegava uma ficha, você pegava um livro emprestado, né? Você tinha que pegar uma ficha, e ali ele anotava na ficha, se você não entregava no dia, você pagava a multa, né? Então a multa era pesada, né? Para quem não tinha dinheiro era muito pesada, né? Então, quantos de vocês dessa época? Levanta a mão assim, deixa eu ver. Olha para a pessoa que está com a mão levantada e fala assim, você é velho, hein? O Bruno nem tanto, né, Bruno? Mas você pegou essa época também? Da faculdade, né? Da escola mesmo. Então, veja, e hoje nós temos aqui, a biblioteca está aqui, ó. A gente nunca teve tanto acesso à informação através da internet. O que você quiser saber está na palma da sua mão, você não tem que se deslocar tanto para ir na biblioteca municipal, até mesmo às vezes comprar muitos livros, né? Você tem tudo ali na palma da sua mão. Porém, muita informação ou muita facilidade à informação não garante a mim, não garante a você entendimento e conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés está fazendo algo incrível. Moisés sabe da proposta de Deus. Moisés sabe para onde Deus está conduzindo o seu povo. Moisés sabe que Deus vai colocá-lo em um lugar onde uma terra ela é abundante na produção dos frutos. Moisés sabe que esse povo vai viver um tempo de abundância. Só que agora ele está preparando o seu povo para que ele possa chegar neste lugar, que certamente chegará, e chegou, para que eles consigam permanecer no estado da bênção. Olha que interessante, Moisés está falando assim, vocês serão abençoados, vocês vão viver um tempo de muita bênção. Só que Moisés está orientando esse povo para que ele não saia do lugar da bênção. E aí ele faz várias orientações ao seu povo, e é interessante porque em todo momento ele está falando o seguinte com esse povo, lembrança, fala assim comigo, lembrança. Moisés fala assim, o povo de Deus é um povo de lembrança.
porque o povo de Deus é um povo de história. E Moisés, ele diz assim para esse povo: lembram de quando vocês eram cativos no Egito? Então ele mexe na lembrança, na memória desse povo, quando esse povo vivia escravo, quando esse povo estava escravizado. Ele fala assim: lembra daquele tempo, lembra daquele tempo quando vocês gemiam, lembram daquele tempo difícil que vocês viveram, mas lembrem também que Deus os tirou com mão poderosa. Vocês saíram do Egito debaixo de muito poder de Deus, debaixo de muita graça de Deus. Deus, ele fez maravilhas no nosso meio e nos tirou daquele lugar. Moisés insiste com isso, com esse povo: lembrem de onde Deus os tirou. Uma pausa para nós aqui, porque ele estava falando para o povo dele daquela época, mas está falando para o povo dele também desta época. Cada um de nós temos histórias, cada um de nós temos uma história de superação, de bênção, de um lugar onde Deus nos tirou. Se a gente senta e conversa um pouquinho com cada um de vocês intencionalmente, perguntando assim: me conta aí a respeito da sua vida, como você vivia antes de Jesus Cristo? Como era a sua vida antes de você ter um encontro abençoador e transformador com a pessoa de Jesus? E certamente a história de muitos de nós será uma história que será narrada de tempos muito difíceis, tempos em que nós vivemos muito distante do Senhor, e não tem como viver distante do Senhor e não ser esse tempo um tempo difícil de se viver. A gente pode dizer aqui várias situações que até me faz até ter vergonha de dizê-las. Poxa, eu fazia assim, eu era assim. Então Moisés está falando assim: lembra desse tempo, querido, lembra desse tempo, lembra desse tempo, não esqueça desse tempo. Depois Moisés está dizendo para eles: olha, nós vamos para um lugar aonde nós vamos ver o favor de Deus. Você vai ter uma casa que você não edificou, você vai beber de uma água de cisternas que você não cavou. Você vai estar no lugar cheio de casas de tudo do bem e do melhor. Você vai comer bem. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você vai comer bem. Não é mais aquela comida miúda. Agora não, agora você tem fartura, você come bem, você vai comer bem. É picanha todo dia. Puxa vida, hein? Picanha japonês, né? As minhas comidas preferidas. Aí com lasanha. Lasanha também é bom. Imagina, segunda-feira lasanha, terça-feira picanha, quarta-feira comida japonesa. Meu Deus, aí você vai, quinta-feira volta o processo. Meu Deus do céu, é uma coisa fantástica, né? Nós comermos bem. Então, na verdade, Moisés está falando o seguinte: nada vai lhes faltar, e tudo será em abundância sobre a sua vida. Veja bem, um profeta de Deus vem para você e fala assim: Deus vai te surpreender, Deus vai te colocar no lugar, olha, meu irmão, que você nunca pensou estar, hein? Nunca passou na sua mente, nunca subiu o seu coração, um lugar de bênção assim. Presta atenção, se a gente for meio tradicional, a gente vira pentecostal, não vira? Porque a gente dá pelo menos um aleluia assim, entre os dentes, a gente fala aleluia, né? A gente vai falar alguma coisa, a gente vai manifestar alguma coisa, vai dizer assim: eu creio, glória, maravilha, Jeová é poderoso. A gente vai ter alguma expressão, porque a gente está falando o seguinte: poxa, Deus vai te colocar num lugar muito abençoado. Isso é bom? E logo depois ele fala assim: quando isso acontecer e vocês comerem, estiverem satisfeitos, tenham cuidado. Puxa vida, olha o tenham cuidado aí. Logo quando isso acontecer, você comer, ficar satisfeito, a vida virar para você, a bênção chegar, você estiver vivendo na prosperidade, aí vira Moisés e fala assim: tenha cuidado, tenha cuidado, tenham cuidado para não esquecer o Senhor que os tirou do Egito. Tenham cuidado. Então quando Moisés fala assim com eles: tenham cuidado, Moisés sabe de algo, que na abundância da vida, nós podemos esquecer o Senhor. Moisés sabe que viver uma vida também cheia da bênção,
pode fazer com que nós nos esqueçamos do Senhor. E isso é uma verdade. Como é verdadeiro isso? Como é verdadeiro? Você pelo menos deve conhecer uma pessoa, ou meia dúzia de pessoas, que quando prosperam, esquecem do Senhor. Por que esquecem do Senhor? Porque se apegam à bênção, e esquecem o abençoador. Porque agora é muita bênção, e agora tem que administrar muita bênção. E quem tem que administrar muita bênção, vai dizer o seguinte: meu tempo está curto demais, eu tenho que administrar muitas coisas. Eu não tenho tanto tempo mais como eu tinha antes para buscar a Deus. Meu tempo hoje não é como antes, que eu tinha tempo para poder subir no monte, buscar o Senhor, passar as madrugadas em oração. Eu não tenho mais esse tempo, porque eu estou correndo muito, eu corro demais. E se eu não correr demais, eu não consigo administrar as coisas que o meu bom Deus me deu. É verdade, a bênção veio do Senhor. É verdade, Deus te alargou. Uma vez eu li um livro pequenininho que fala sobre a oração de Jabes. Não sei quantos de vocês já leram esse livro. Leu, José? Pequenininho, a oração de Jabes. Pequenininho o livro. Já leu, não? Algo me chamou a atenção na leitura desse livro. Porque ele fala sobre Deus alargando o espaço da tenda. Ele fala sobre Deus dizendo assim: eu vou te levar para um tempo onde a sua tenda vai ser alargada. E de repente o autor, que eu esqueci o nome dele, ele vai dizer o seguinte: entenda, tenda alargada são mais problemas para administrar. Então, de repente a gente começa a orar e fala assim: Deus, alarga o espaço da minha tenda. Senhor, me multiplica. Senhor, me coloca no muito. Essa é a nossa oração. E aí, o que acontece? E naquele autor ele vai dizer o seguinte: quando nós oramos assim, também tenha em mente que você está orando e dizendo assim: vai aumentar os números de problemas, vai aumentar o número da minha preocupação, vai aumentar tudo isso. Porque se hoje você administra 1.000 e administrando 1 milhão, a sua responsabilidade aumenta. Se hoje você é um empregado e amanhã você é um proprietário, a sua responsabilidade aumenta. Você tem responsabilidades, por exemplo, para pagar os seus funcionários, com o imposto que você tem que dar ao governo, com as montes de leis que você tem que fazer, e não pode ser amador, porque o amadorismo vai quebrar você. A boa vontade, sem entender os mecanismos administrativos, te quebra. Ampliar uma loja para ter 2, ampliar 2 lojas para ter 4, viver dando mais aula, estou pensando aqui na Elane, né? Viver dando mais aula. Senhor, abre aí, eu quero mais aluno. São mais provas para corrigir. Pastorear uma igreja, que ela aumente o seu número consideravelmente, são mais problemas para você saber gerir. São mais gente que chegará na igreja com problema no casamento, no relacionamento financeiro, querendo se matar, depressão, síndrome de não sei o quê. É multiplicidade de problema. Na minha psicologia, né, eu quero ser a melhor psicóloga, e a melhor psicóloga vai ter uma agenda assim abarrotada. E um monte de gente contando a respeito dos esgotos do coração. E às vezes a gente vai parar e vai falar assim: meu Deus, como pode o ser humano viver e chegar a esse nível? Meu Deus. Então a psicóloga vai precisar de um psicólogo. Já é de rotina, né? Vai precisar de um psicólogo, porque vai falar assim: são tantas coisas que eu estou ouvindo. Não é assim, Fabiano? Tem outro também, tem uma ali que já está mais, né, que já caminhou mais, outro está começando aqui. Então veja bem, neto nasceu os netinhos, é uma bênção o neto, não é, vovó? É uma bênção, mas e a preocupação com o neto? E quando o neto nasceu e o filho ou a filha ainda não estão estabilizados, a preocupação do avô, o avô que agora tem que continuar sustentando o filho e a filha que não emancipou, e agora tem que sustentar o neto do filho e da filha que não emancipou. Olha só, aumentou. São fatos da vida. Fatos da vida. Crescer
faz com que também cresça a nossa responsabilidade, que a gente tem que ter de administrar as coisas. Mas o que a gente não pode esquecer é do Senhor. E o que eu quero dizer esquecer do Senhor? Porque você pode dizer assim, mas eu não esqueço, pastor, eu venho ao culto, eu participo do culto, eu dou meu dízimo, eu entrego minha oferta, que bom, glória a Deus. Mas você tem amado o Senhor como você amava antes? Você tem buscado a Deus como você tinha buscado antes? O seu coração é inteiro de Deus como era antes? Pastor, então uma pergunta crucial. Você entregaria isso tudo que você tem hoje para só ter o Senhor? E se Deus falasse assim, me entrega tudo? Como que vai ser a nossa resposta? Se a gente começar a titubear e a dizer assim, mas tudo, Senhor, tudo, como é que vai ser? Como é que eu vou voltar a viver com um, ou agora que eu tenho dois? Como vai ser a minha vida? Se a gente começou a confabular, e que é natural que isso aconteça, a gente não está ficando meio agarradinho na bênção. A gente está ficando assim meio preso em algumas coisas que a gente não pode se prender. É um teste. Aí você fala assim, não, mas o Senhor nunca vai fazer um teste desse. Ora, fez com Abraão. Virou para Abraão e pediu a bênção. Me dá a bênção, que é o seu filho. Olhou para ele e falou assim, me entrega a bênção. A bênção que eu te dei. O filho do milagre. O filho da promessa. Me entrega o seu filho. Qual foi a resposta de Abraão? Lembra? O que ele fez? Nem murmurou. Tá bom. Amém. Ele cria que Deus ia ressuscitar o filho. Ele cria numa intervenção divina. Mas ele marchou na obediência. E aqui tem uma coisa importante para a gente entender, que a gente não tem que entender. Legal, né? O que a gente tem que entender, que a gente não tem que entender. Só obedecer. Espera aí, como é que é esse negócio? O que segura eu e você de ter uma vida mais desprendida é a necessidade de entender todas as coisas. Que a gente quer que tudo seja explicado, tintim por tintim. E a gente ainda tem que dizer, concordo ou não concordo. Imagina, eu e Deus, você e Deus. Deus chegando e falando com você assim, filho, larga isso e vai para aquele lugar ali. Por quê? Não, é porque eu quero te tirar desse lugar aqui, filho. Eu acho que você está com uma visão meio limitada. E o que eu tenho para você, ainda que você goste desse lugar que eu te estabeleci, o que eu tenho para você é infinitamente melhor, filho. Então, assim, na verdade, eu estou fazendo assim, um teste com você, sabe, filhão? Eu estou fazendo um teste, eu, Pai, Deus Todo-Poderoso, já conversei com o Espírito Santo, com Jesus, nós estamos no acordo aqui, e nós vamos dar uma esticadinha em você. Então, na verdade, o que vai acontecer com você? Você vai sair do plano A para ir para o plano B. Você vai sofrer um pouquinho, você vai chorar um pouquinho, né? Eu sei que não vai ser difícil, porque eu já estou vendo o seu coração. Estou vendo que você está agarrado em algumas coisas aqui, eu vou desagarrar você. Não concordo com isso, não. Como assim, filho? Não concordo. Eu acho que o senhor está equivocado dessas coisas que o senhor está falando a meu respeito aí. Imagina a conversa nossa assim com Deus. Eu acho que o senhor está equivocado. Não, meu filho, você entendeu errado, filho. Você entendeu errado. Não entendi errado. Olha, você tem sido um pai assim, 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 assim. Daqui a pouquinho Deus entra em... Eu acho que não, gente. Estou brincando, tá? De repente Deus entra em paranoia e Ele fala assim, você tem razão, eu sou um pai péssimo para você, eu vou te deixar você aí. Aonde que na Bíblia rola um diálogo assim com Deus? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Deus, Ele é certeiro. Ei, vem cá, vem cá. Você aí, vou mexer com você. Sai daqui e vai para lá. Como vai ser? Eu te mostrarei, fique tranquilo. Vamos lá, sai daqui e vamos para lá. Entrega o seu filho. Como vai ser? Entrega o seu filho.
E quando Deus fala, Ele está testando o meu e o seu coração na obediência da fé, não é na teimosia. Veja, em alguns momentos Deus diz que o povo dele é como um jumento bravo, não é assim? Bravo, selvagem. E que Deus está dizendo? Povo obstinado e povo teimoso. Essa é a resolução que Deus dá para o seu povo. Só eu e você, e a gente é obstinado e teimoso. Deus fala, a gente teme. Custa sair do lugar. Empacado. Parece que a gente tem uma unção para ser mula, né? Que fica empacando nas coisas da vida. Que eu quero que você compreenda algo, que é algo fundante do cristianismo, que cristianismo é movimento. Viver com Cristo é movimentar-se com Cristo. Não existe algo estático em Cristo Jesus. Isso é tão verdade que até você está em movimento, porque nós estamos envelhecendo, nós estamos mudando. A cada dia você muda mais um pouquinho. A cada dia mais um cabelinho da Marcione que caiu, quando ela passa o pente lá no cabelo, um cabelo caiu, mas outro nasceu. A cada dia uma ruga de expressão. E agora eu estou sabendo como é que é esse negócio, né? É uma dor que aponta, né, Zé? A cada dia você está em movimento. E por que nós não queremos viver um movimento em Jesus? E por que na maioria das vezes a gente tem essa ambição de falar assim, tá bom aqui, vou ficar quietinho aqui? Por quê? Quem fica quietinho aqui, morre no deserto. Porque na perspectiva de sair do deserto para entrar em Canaã, quem empaca no deserto. Morre no deserto. Conversava com um rapaz, e ele dizia para mim algo interessante. Ele dizia que Deus está reavivando algumas coisas dentro dele. Coisas que ele jamais havia pensado, coisas que ele, na verdade, ele tinha pensado e havia desistido. E na conversa essa semana que eu tive com esse jovem, ele dizia assim, Deus, pastor, uma coisa incrível está acontecendo comigo. Deus está reavivando sonhos antigos. Deus está, e eu estou a fim de viver isso. Eu quero isso. Eu estou voltando meu coração para isso agora. E pensando aqui, né, você vê como que Deus é, né? Na minha leitura, ou no meu entendimento, que eu posso estar equivocado, mas o meu entendimento é o seguinte, Deus está teimando com a mula. E quando eu estou falando mula, eu me enquadro também, tá, gente? Eu não estou pejorativamente dizendo, quero humilhar nenhum de vocês, porque eu falo de mim. Estou falando porque é conhecido que um do comportamento da mula é a sua teimosia. Então estou falando da teimosia. E muitas vezes Deus precisa lidar com a nossa teimosia. Então Ele insiste com algumas coisas na nossa vida. Porque a gente parou enquanto Ele quer nos movimentar. Então, que bom que Deus é assim. Que insiste comigo, insiste com você. Que bom que Deus não desistiu de mim e nem desistiu de você. Ainda que eu e vocês tenhamos desistido de nós mesmos e dos sonhos que Deus plantou no nosso coração. É tão legal a gente perceber, de vez em quando a gente é abençoado com algumas notícias que nos dizem mais ou menos assim. Um senhor de 65 anos formou em medicina. É tão bacana quando a gente tem essas notícias, né? Que uma pessoa entrou na faculdade. Estou lembrando uma dessas aqui. Quem é esse senhor que formou com 60 anos em medicina? Alguém que tinha um chamado para ser médico, mas com as circunstâncias da vida o proibiu ou adiou para que ele pudesse cumprir aquilo. O que uma pessoa de 60 anos que forma em medicina ele faz? Ele vence as incredulidades do seu coração. Qual a incredulidade maior que ele vence?
da incapacidade dele. Ele diz: eu não sou capaz, passou o meu tempo, por isso eu não volto a fazer a minha faculdade. Não é assim? Quando um homem de 60 ou uma mulher de 60 anos forma, ela venceu a incredulidade do coração e venceu a barreira do tempo. E ela ensina a mim e ensina a você que sempre é tempo de recomeçar. Isso é pedras falando, quando principalmente homens ou mulheres dessa forma não são nem crentes no Senhor. É uma pedra que fala para abrir o meu e abrir os seus olhos. Então eu quero que você entenda em questões de praticidade, que não tem a ver tão somente ministério dentro de igreja, porque a gente já está entendendo e aprendendo que igreja sou eu e você. Nós carregamos a presença. Eu nunca vou à igreja, eu sou uma igreja. E quando nós nos encontramos no templo físico, a igreja se reúne, porque a igreja sou eu e você. A gente já entendeu isso, a gente já venceu esse limite. Nós não estamos mais nessa mentalidade de achar que nós vamos à igreja, nós somos ela. E aqui é o encontro das igrejas do nosso Senhor Jesus Cristo. Viemos para adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, nos alegrarmos uns com os outros. É a festa. E nesse tempo que quando as igrejas se reúnem, o Espírito Santo de Deus também está lá, porque está em você, está em mim, está em nós, e Ele fala, nos dá a direção, nos dá os apontamentos, nos faz o aperto das porcas, né? Porcas e arruelas, que estão de vez em quando meio afrouxadas, para fazer com que esse carro que sou eu e você, a gente ande mais ajustado. Então, mas eu quero que você pense nisso. O que você deixou de fazer, meu irmão? O que você deixou lá para trás? Aí você fala assim: mas pastor, mas Josué e Caleb é esse exemplo. Josué e Caleb é esse exemplo, porque Josué e Caleb que tem um chamado de conquista de cidade. Qual é o ministério de Josué e Caleb? Ser dono de uma cidade. Coisa louca, né? Qual que é o chamado de Josué e Caleb, irmão? Eles vão governar a cidade. É o prefeito, é o governador, será o que vai ser? Esse é o chamado do cara, mas aí vai ter que conquistar. E quando chega a hora, não é assim, senhor Novo? Quando chega a hora, os dois lá estão assim, avivadaço. Estão afim. Eles falam assim: rapaz, eu não perdi nem um pouquinho o ânimo. Eu criei e creio, e estou disposto. Mas a Bíblia diz que eles estão avançados em idade. Aí a gente aprende uma outra coisa, né? Com certeza, Júnior. Só o Caleb, para não humilhar demais a gente, só o Caleb bota eu, você, essa juventude toda aí no chinelo. Tem mais disposição do que a gente, o Senhor. E o que falar de Abraão? Que Deus inicia um processo da vida de Abraão quando ele está avançado em idade. O que falar da esposa de Abraão, Sara, que tem um milagre no avanço da sua idade? Então a idade não é desculpa, nunca foi, porque Deus usa o velho e Deus usa a criança, e Deus usa o jovem. Não é tempo, nunca foi sobre isso. É disposição de ouvi-lo e de obedecê-lo, para que coisas grandes aconteçam na minha, e porque acontece na minha vida, acontece na vida da sua família, acontece na vida da sua igreja, acontece na vida de todos aqueles que estão no nosso entorno. Para encerrar, Deus te chamou para ser um carregador da bênção, um abençoador. Alguém que abençoa outro é alguém que é abençoado. Alguém que libera sobre o outro é alguém que recebeu. Ninguém libera sem que não tenha recebido. Ninguém abençoa se não for abençoado. E aí olha que interessante, chave que o Senhor está me dando aqui agora.
Aí ele está falando da exortação à obediência, né? Ele está falando de cidades construídas que vão habitar. Ele está falando sobre, por exemplo, as cisternas. Isso aqui dá um sermãozão aqui agora, hein? Está vindo aqui agora, fatos do céu. O que é isso? Continuidade geracional. Pensa você agora. Pensa você. Você está deixando, entesourando para quem? Para os seus filhos. Então pensa aquilo que você deixou. Os seus filhos estão vindo aí, ó. E eles vão começar com casa que não edificou, com cisterna que não cavou. Eles vão começar no outro estágio. Ele sai desse estágio agora do que o pai preparou e deixou e parte deste lugar para avançar. Então o que eu quero que você entenda? O que é bênção geracional? A bênção que Deus te deu é para abençoar alguém. Se for para abençoar só você, vai dar bicho, é maná bichado. Se a bênção que Deus trouxe para você, você não multiplicar ela, não colocar ela em serviço, não prosperar ela, vai dar bicho, você morre. Bicho vai te corroer. Agora, quando você multiplica ela, quem que vai ser abençoado? Quem tiver à sua volta. Sua família, seus amigos, a igreja, a cidade. Todo mundo vai ser abençoado. Como assim, pastor? Por exemplo, o Paulo ali, ó. O Paulo abriu um novo ramo, cuidar de cachorro. E cuidar de cachorro tá legal, não tá, Paulo? Tá muito legal cuidar de cachorro. Ele abriu uma nova empresa. E na nova empresa que ele abriu, você está dando emprego para quantas pessoas diretamente, Paulo? Ó, 9 pessoas estão empregadas. Diretamente, 9 pessoas estão empregadas. Paulo, você tem uma ideia de quantos indiretamente que você abençoa com a sua empresa? Por alto. Imagina aí, me dá um número qualquer. Pensa, te dá um tempinho para você pensar. Indiretamente, são seus fornecedores. 3 pessoas. 30 pessoas indiretamente estão sendo abençoadas. 30. Eu posso multiplicar esse número ainda, Paulo. Quantas pessoas que vão lá com seu cachorrinho, seu gatinho, né? E o bichinho está morrendo, e de repente você trata bem dele, assim, quantas famílias ficam felizes? Você já não consegue dimensionar. Aí o que a gente quer? Eu quero que você abra um outro pet. Aqui em Muriaé, ou outra cidade, eu quero que você não pare em 2 pets, ou 3 pets, ou 4 pets, porque o pet, na mão do Senhor, abençoa a vida. Quantas pessoas direta e indiretamente são abençoadas? Quantas pessoas numa prosperidade de 1 recebem? Está entendendo? Está na hora de começar coisas novas. Está na hora de acreditar em coisas novas. Está na hora. Amém? Você entendeu isso? Pastor, então vou abrir um pet. Ai, já está querendo, já entrou um concorrente contigo aí, Paulo. Não abre um pet. Se Deus colocou você para abrir pet, abre. Mas o pet é o exemplo de um irmão da igreja que eu estou dando a você. Mas tem outros. Tem quem faz comida, que antes trabalhava cuidando da cadeia, né? Na faxina ali. E hoje a empreendedora, também empreendedora, abriu empreendedorismo de quentinha, de marmitex. Empreendedorismo. Da mesma dimensão do Paulo, está aqui. Mesma coisa. Não, pastor, ele está ganhando mais do que aqui, mas você pode ganhar mais do que ele. Por que não? Lá em Juiz de Fora, quem começou com marmita assim, eu esqueci o nome, hoje tem eu passo em frente lá, o local, é um estabelecimento grande assim, ó. Eles fornecem comida para um monte de empresa. Multiplicou. Por que pensar pequeno? Se o Deus que nós servimos é um Deus que nos alarga. Por que eu não posso sonhar em Deus? Por que eu não posso sonhar com uma abundância? Se o nosso Deus é o Deus da abundância. Mas guarde uma coisa, e aqui eu termino. Tenham cuidado e preste atenção, para não esquecer do Senhor, quando Ele te colocar na terra da abundância. A única orientação de Moisés é essa. Tenham cuidado.
guarde o coração, para que a abundância que Deus vai gerar na vida de vocês não seja a causa da queda de vocês. Tenham cuidado. Olha para o seu irmão, escolhe alguém para você olhar aí e fala assim: Deus tem abundância para você. Não, fala com mais assim, fala com mais convicção de crente assim. Porque às vezes você falou e a pessoa pensou assim: será? Será? Se você olhou alguém que você falou, que ele tem carinho de será, se você tiver a liberdade, pega no ombro dele, sacode ele e fala assim: é com você. É com você. Que absurdo. Deus tem um plano de abundância para você. Amém? Vocês podem ficar um pouco animadinhos? Fala assim: amém? Amém. Glória a Deus. Agora olha para ele, pega aquele dedão do profeta. O meu dedo de profeta é esse aqui, ó. Qual que é o seu? Pega o dedão do profeta e fala com ele assim: mas tem cuidado, menino. Tem muito cuidadinho de não se afastar do Senhor. Lembra sempre de onde ele te tirou e tem um coração sempre grato a esse Deus que te ama e te colocou numa terra larga e espaçosa. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos receber a bênção. Glória a Deus. Fique em pé. Se quiser apagar as luzes aqui, pode apagar. Se você quiser fechar os seus olhos, se você prometer que não vai dormir, pode fechar os olhos. Brincadeira. Como essa palavra chegou ao seu coração? De que maneira ela falou com você? Quer respondê-la? Fale com Deus. Tem sonhos que ainda não foram realizados? Deus está te fazendo sonhar com coisa grande? Fica com medo não. Deus vai te levar para esse lugar. Então fale agora com o Senhor. Fale com Deus. Fale com Ele. Só responda a voz dEle. Aquilo que Ele disse para você. Pastor, mas tem muita dificuldade. Mas Ele nunca disse que não ia ter. Deus nunca disse para mim ou disse para você que a gente não ia ter dificuldade, gente. Deus falou que Ele está com a gente. Ele vai com a gente para conquistar. Ah, pastor, mas você não tem ideia da dificuldade, irmão. Quanto maior a dificuldade, maior é a bênção. Você não pode parar na dificuldade. Você não pode ser paralisado agora. Briga com a mulinha que está dentro de você. Briga com essa mula, que é você mesmo. Você entendeu, né? Você entendeu o que estou falando aqui. Quem está chegando agora, depois você pergunta a alguém que já está aí, né? Briga com essa teimosia que está dentro de você. Você precisa vencer ela. Você precisa vencer. Aleluia. Deus é o Deus do milagre. Lembra disso. No deserto tem milagre. Vai ter sinal para você. Deus vai fazer sinais poderosos para que você entenda, para que você seja movido. Irmãozão, você precisa tomar uma decisão nessa manhã. Permita-se ser movido pelo Espírito Santo. Permita-se que o Espírito Santo bota o seu pezinho para andar um depois do outrinho, assim, ó, para você se movimentar. Sai desse lugar que Deus quer te tirar. Não tenha medo. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra. Obrigado por nos ensinar mais uma vez. Sei, Senhor, que o Senhor está mexendo com muitos aqui. Sei que o Senhor está fazendo reavivar muitos sonhos aqui. Sei, Senhor Deus, que o Senhor está falando, Senhor Deus, como uma flecha certeira que entrou no coração, chamando eles a uma resolução, uma tomada de decisão. Alguns estão sendo encaixados novamente ao propósito, voltando os olhos para o Senhor, de onde nunca deveriam ter tirado. Outros, Senhor Deus, estão sendo esticados para sonharem, acreditarem, Senhor Deus, nesse tempo da abundância. Pai, o que eu te peço é que a tua unção e a tua graça, Senhor Deus, estejam sempre sobre os teus filhos e filhas, que o Senhor sempre os estique, que o Senhor sempre venha adverti-los, quando nós estamos, Senhor Deus, para caminhar em lugares diferentes, para que nós estamos, se estivermos entrando ou se estamos já andando num lugar distante, por favor, Espírito Santo de Deus, nos chame a atenção, nos repreenda, para que a gente volte. Mas aqueles que estão nos pés certeiros, aqueles que estão caminhando, Senhor Deus, já estão vivendo a transição, estão lá no deserto reclamando da dificuldade, Senhor Deus, faz ele lembrar da promessa, porque lembrando da promessa, Senhor Deus, tem força para vencer a dificuldade, Paizinho. Que eles não parem, e que essa teimosia, que é coisa nossa, o Senhor já viu isso, o Senhor já diagnosticou que nós somos o teu povo, mas somos um povo teimoso.
mas que o Senhor, Deus, por misericórdia, não desista da gente. Quebra dentro de nós a teimosia, para que a gente possa ser povo fácil, obediente, sem precisar entender. O Senhor falou, eu faço. E assim, Senhor Deus, possamos viver, cada um de nós, na abundância da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você vai fazer uma coisa assim, antes de você receber a bênção, aquele coraçãozinho com a mãozinha, você mira para alguém, é o seu míssil da manhã, míssil de amor. Pega o coração, mira para alguém, na hora que ele fixar alguém, ele vai apitar, na hora que fixar ele apita. Aí você fala assim: Deus te ama, aleluia, seja abençoado em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, o poder e a consolação do Espírito Santo, querido, seja com você hoje sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Nós vamos ter aula agora, né? Então cada um aí vai para a sua sala, que vai ser bênção também, em nome de Jesus.